A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão podendo participar desse culto, você aí na sua casa, que nós queremos que neste dia você possa aproveitar o melhor de Deus para a sua vida. Sabemos que o mundo continua passando por algumas turbulências, mas o Senhor tem nos dado socorro, o Senhor tem nos dado a direção, o Senhor tem guiado o seu povo, e é com essa certeza, é com essa alegria que nós buscamos ao Senhor, o Senhor das nossas vidas, o nosso Jesus, o Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, amém? E eu vou convidar você a fazer uma leitura, ela está na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 2, o versículo 28, e aí nós vamos entrar no capítulo 3 também, até o versículo 3, e a palavra do Senhor nos diz assim: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nem nos esconder daquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto. Devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato filhos, seus filhos, e por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é realmente. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifique-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Aleluia! Então, se você tem essa oportunidade de se parecer com Cristo, de estar com Cristo, aproveite essa oportunidade, esteja na presença dEle, louve ao Senhor, adore, porque o nosso Cristo é vencedor, e você é vencedor também, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Adore ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Vencendo Vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Então dá glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus, o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor vadeou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as
nessa volta do Senhor Jesus. Feche os seus olhos neste momento e ore ao Senhor juntamente conosco. Eterno Deus, soberano Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai. O Senhor é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder, Senhor. E nós, tua criação, ó Pai, nos prostramos diante de Ti para agradecer, Senhor, para render louvores, para render adoração ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder, ó Pai. Ó Senhor, o que nós desejamos, Senhor, é que o Senhor esteja ao nosso lado. O que nós desejamos, ó Pai, é que o Senhor esteja, Senhor, fazendo parte das nossas vidas. O que nós queremos, ó Pai, é que o Teu Espírito Santo possa fazer parte, Senhor, meu Deus, do nosso ser, envolvendo a nossa vida, Senhor, meu Deus poderoso, para o louvor e a adoração do Teu nome, ó Pai. Sabemos, Senhor, meu Deus poderoso, que passamos por dificuldades, que passamos por lutas, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos, Senhor, que Tu és o Deus soberano que está acima de todas as coisas. Tu és o Deus que está acima da doença, que está acima, Senhor, meu Deus, dos problemas. Tu és o dono do ouro e da prata, é aquele que provém todas as nossas necessidades. Por isso nós nos entregamos a Ti e queremos, Senhor, meu Deus poderoso, mais uma vez nessa oportunidade, adorar e exaltar o Teu nome, ó Pai. Fica conosco, Senhor. Mostra a Tua graça e a Tua glória sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Bom, irmãos, é um prazer muito grande nós podermos louvar ao Senhor. Nós podemos sempre estar fazendo parte da casa do Senhor, né? E a gente, aqui como igreja, nós temos um projeto aí algum tempo atrás, né? Vocês estão vendo o símbolo aqui? Fazer um merchan aqui agora. Vocês estão vendo o símbolo, a gente tem aqui a nossa banda #Influencie. E a ideia, desde quando nós começamos a trabalhar isso, era exatamente essa: influenciar as vidas através do que nós aprendemos com Cristo Jesus. E hoje nós temos essa oportunidade, e cada dia que passa a gente tenta aproveitar isso mais e mais. E aí agora nós vamos cantar um louvor que ele fala assim: em tudo ao meu redor. E nós somos gratos a Deus por tudo. E Ele é que tem nos direcionado, é Ele que tem nos dado, é Ele que tem gerido as nossas vidas de uma forma muito especial. O mundo é conturbado, as coisas que acontecem no mundo são perturbadoras. E muitas vezes as pessoas vacilam e caem, saem do propósito do Senhor. Mas o Senhor, através da Tua graça, Ele tem nos concedido perdão, tem nos concedido esse momento em que nós podemos nos entregar a Ele e fazer parte da vida dEle. Então, vamos louvar ao Senhor Jesus. Deus, obrigado por me ouvir, obrigado por abrir as portas do Teu coração, mesmo sem eu merecer. Obrigado por me amar, obrigado por morrer e por me encontrar quando eu estava só. Posso te ver em tudo ao meu redor, reconhecer o Teu amor em meus caminhos.
Obrigado por me ouvir, obrigado por abrir as portas do teu coração, mesmo sem eu merecer. Obrigado por me amar, obrigado por morrer e por me encontrar quando eu estava só. Posso te ver ao meu redor, reconhecer o teu amor em meus caminhos. Posso te ver em tudo ao meu redor, reconhecer o teu amor em meus caminhos. Eu posso te ver em tudo ao meu redor, reconhecer o teu amor em meus caminhos. Eu posso te ver, posso te caminhos. Eu posso te ver em tudo ao meu redor, reconhecer o teu amor em meus caminhos. Eu posso te ver. Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Olá, querido irmão, irmã, graça e a paz de Cristo para a sua vida. Você que está aí nos acompanhando da sua casa, no conforto do seu lar, no trabalho, talvez até no transporte público, seja onde você estiver, que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida e família, amém? Glória a Deus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Fábio Mello, faço parte aqui do corpo pastoral da IAP de Santa Amaro, e é um prazer enorme poder estar me dirigindo a você. Se você puder, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia juntamente comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 39. João, capítulo de número 5, versículo de número 39. Diz assim a palavra de Deus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Quero convidar você a fechar seus olhos, vamos fazer uma breve oração para podermos refletir sobre essa palavra. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade, pelos louvores e pela palavra inicial que a gente ouviu. O Senhor nos disse que se nós olharmos para Ti e andar como o Senhor andou, quando o Senhor voltar, nós não vamos ter que nos envergonhar, nós vamos ter a alegria. E eu quero Te pedir, Pai, que no nome de Jesus, esses louvores e essa palavra, ela possa produzir aquilo que o Senhor definiu no seu coração na eternidade, e que a gente viva hoje aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe de forma abundante, poderosa. O tema dessa reflexão é um tema forte. O tema é assim, a hipocrisia alheia é ótima. Eu quero falar um pouco disso com vocês, né? No capítulo de número 5, a gente vê a Bíblia narrando um fato que Jesus, ele operou um milagre na vida de um paralítico que já há muitos anos estava sofrendo
de uma enfermidade terrível. Há 38 anos o homem estava sofrendo, e havia um tanque onde as pessoas que conseguiam entrar dentro desse tanque era curado. Só que esse homem passava a vida inteira lá diante daquele tanque, não conseguia entrar lá, e o pior é que não tinha ninguém para ajudar. Então Jesus, ele se aproxima dessa pessoa e pergunta: o que queres que eu te faça? E aí ele começa a responder: eu quero entrar lá no tanque, mas eu não consigo. Toda vez que eu vou, chega a gente primeiro e eu perco a vez e nunca dá certo comigo. E aí Jesus, ele dá uma palavra para ele: toma o teu leito, levanta e anda. E o homem imediatamente foi curado. Ele ficou extremamente feliz, ele louvou a Deus. E a Bíblia diz que quando ele recebe essa cura e ele começa a caminhar, ele toma o seu leito e logo ele se depara com alguns judeus e fala para ele assim: por que você está levando esse leito? Hoje é sábado, é o dia do Senhor, você não pode carregar carga segundo a lei de Deus. E a primeira pergunta que eles fazem é essa, né? O que você está fazendo nesse dia de sábado? Você está transgredindo a lei. O judeu, ele infelizmente, ele estava preocupado somente com as ordenanças, mas não com a pessoa. E isso é complicado, e você vê isso na fala do próprio judeu, porque ele pergunta para ele: quem mandou você tomar o leito? Eles não perguntam quem te curou, eles não perguntam quem que fez você andar e sair dessa vida, eles perguntam quem mandou você tomar esse leito. E aí o rapaz responde, eu falei: eu não sei, porque tinha tanta gente, ele acabou saindo, então eu acabei nem vendo quem foi. Mas a Bíblia diz que, passado um pouco, Jesus ele encontrou com esse homem. Sabe onde esse homem foi parar? No templo. Ele foi para a igreja para agradecer a Deus a cura, o milagre maravilhoso que ele havia vivido. Então, Jesus disse para ele, é muito interessante, capítulo 5 de João, versículo 13, Jesus vira para ele, versículo 14, mais tarde o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele com um sorriso: olha, não é que você está bom? Não é que melhorou? Não é que a sua vida foi transformada? Olha a oportunidade que você está tendo. E aí a Bíblia diz que Jesus faz uma afirmação para ele: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Fica bem nítido com esse trecho da palavra de Deus que, infelizmente, algumas paralisias na nossa vida, elas são recorrentes do pecado. E a Bíblia diz que Jesus perdoou esses pecados e curou esse homem. Mas mesmo assim, os judeus, eles não ficavam alegres com as operações de maravilhas que Jesus fazia. Primeiro que eles nem acreditavam, achavam que era falso. E tem hora que eles até tinham todos os motivos para acreditarem. Entretanto, infelizmente, eles achavam que aquilo tudo era uma mentira. E o pior, o texto vai continuar dizendo que os homens, os judeus, eles perseguiam a Jesus porque ele fazia essas curas, esses milagres no sábado, porque Jesus se importa com as pessoas. E eu quero dizer que Jesus se importa com você. Olha só, o versículo diz que Jesus dá uma resposta para esses judeus quando esses os perseguem, dizendo assim: olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, né? Porque ele não somente violava o sábado, mas como também ele queria dizer que era o próprio Deus. Isso mexia com esses judeus, também com os escribas, também com os fariseus. Toda vez era assim. E é um caso sério isso, né? O tema da nossa mensagem aqui é: a hipocrisia alheia é ótima. A gente tem uma facilidade muito grande de enxergar a hipocrisia na vida dos escribas, dos intérpretes da lei, dos fariseus e dos judeus. E a grande verdade é que a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar a hipocrisia na nossa vida. Sabe, quando você começa a ouvir aquelas mensagens que trata da hipocrisia e começa a pegar bem na ferida, bem na alma. Eu não sei vocês, mas infelizmente muitas foram as vezes em que eu ouvi essas mensagens e dentro da minha mente começou a tocar aquele refrão do Roberto Carlos, sabe? Quando começa a falar de hipocrisia, logo me vem à mente: esse cara sou eu. Isso me traz pânico, isso me traz medo, isso me traz preocupação.
E eu comecei a analisar um pouco a minha vida e também as Escrituras, e eu pude perceber que às vezes eu mesmo, Fábio Melo, infelizmente sou muito mais religioso do que seguidor de Cristo. E eu me preocupei, que eu comecei a entrar numa crise muito grande. E eu falei, meu Deus, eu sou esse hipócrita, eu sou esse fariseu que conhece a palavra, eu sou essa pessoa que às vezes as pessoas me olham por alguns testemunhos, por algumas histórias que conhecem e se admiram e pensam que eu sou justo, mas o Senhor sabe quem eu sou e o Senhor sabe aquilo que eu faço. E toda vez quando eu me deparo com isso, eu vejo Jesus dando uma oportunidade para que a gente encontre a palavra dele e seja transformado. Diante disso, então, eu pude fazer uma análise. Eu fui dar uma olhada na vida dos fariseus. Eu fiz uma pesquisa, eu vi que nos evangelhos a palavra fariseu, ela se repete por 80 vezes, e no livro de Mateus temos 30 vezes essa palavra fariseu, e eu li todas elas para ver como que era o comportamento dos fariseus e diante de Jesus, e de Jesus diante dos fariseus. E eu pude perceber lá, logo no capítulo 3 de Mateus, que os fariseus, eles são veementemente criticados, eles são veementemente assim, taxados como raça de víboras, pelo profeta João Batista, que era aquele que preparava o caminho ao Senhor. E a gente se parece muito com João Batista, porque quando a gente vê um hipócrita, a gente já quer logo arrebentar com ele, a gente quer logo desmascarar ele, a gente quer logo demonstrar a farsa dele. O problema é quando a hipocrisia está dentro da gente. O problema é quando eu sou o hipócrita. Quando você é o hipócrita, aí a situação muda de figura. Aí fica mais difícil, aí a gente é mais cauteloso. E como diz o apóstolo Paulo, ninguém se condena. E aí a gente entra muitas vezes ou num colapso ou numa sem-vergonhice. Ou a gente acaba tendo humildade para ouvir o que Jesus tem, ou a gente acaba se opondo a Ele. Eu pude perceber, irmãos, irmãs, querido internauta, que os fariseus, quando Jesus começa a tratar com eles, Jesus ele sempre quer ensinar o modo certo da observância da lei, de como proceder diante da lei, das diretrizes que Deus tem para as nossas vidas. E o intuito dele é ensinar, o intuito dele é converter, o intuito dele é ganhar. Só que a gente vê que infelizmente eles não correspondem à palavra que lhe é comunicada. Irmão, irmã, internauta, querido, nós precisamos responder à palavra de Deus que é comunicada a nós. E como que isso funciona? Com fé. Olha, os Salmos 23, para uma ovelha, que é do aprisco de Jesus, ela traz muita paz, alegria, pastos verdejantes, até mesmo no vale da sombra da morte a gente tem segurança, tem paz. Agora é interessante notar que o cajado do pastor, do bom pastor, do sumo sacerdote, do perfeito pastor, ele consola, ele guia. É isso que diz os Salmos de número 23. Mas para uma ovelha às vezes perdida, caída, machucada, ferida, enganada pela religião e enganada pelos seus próprios preceitos, pelo seu próprio egoísmo, para esse os Salmos 23 não tem tanto efeito, mas Mateus 23 tem. O pior é que quando ele olha para Mateus 23, ele se vê quase que completamente inteiro naquela fala, e quando se ouve alguém falar, nossa, os ouvidos começam a coçar, o tremor começa a ocorrer dentro do coração, e aí o desespero toma conta. E aí eu queria falar para você que também, além das ovelhas que ouvem a palavra de Deus e estão perdidas e muitas vezes se desesperam, existe infelizmente também aquelas pessoas que infelizmente são como bodes, diz a palavra de Deus. As ovelhas são pessoas humildes, simples, mas que ouvem a voz do bom pastor. Querido, ouça a voz do bom pastor. Agora, infelizmente existem pessoas que são como bodes, que não ouvem, que não dão crédito, que às vezes buscam todo tipo de informação que possa massagear, instruir o seu ego, te dar oportunidade, mas correção, instrução, repreensão é algo que a gente quer bem distante. E isso normalmente são pessoas que quando se deparam com essa situação, logo em vez de refletir, a primeira coisa que faz é julgar.
é manifestar a sua hipocrisia, é manifestar que a hipocrisia está na vida de todo mundo, mesmo na dela. E isso é terrível, porque quando eu não olho para dentro de mim e consigo identificar essas coisas, é claro que pela misericórdia e graça de Deus, algumas pessoas alcançaram uma mudança de mente pela palavra e principalmente pela presença de Cristo. Outros, infelizmente, não. E aí, eu queria até convidar, se você puder, abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 23, versículo 1 em diante, a gente vai fazer alguns comentários. Mateus capítulo 23, começa dizendo assim, a palavra de Deus. Diz assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. E uma coisa que a gente fica extremamente infeliz e ofendido, é quando alguém fala uma coisa e vive outra, não é isso? Quando uma pessoa, ela diz uma coisa aqui, mas as ações dela, elas não se concordam com as suas palavras, nem as palavras com ações, muito menos ações com a palavra. E aí, o que acontece? Logo vem aquele senso de justiça. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Teve uma vez que eu estava no trânsito, e aí, infelizmente, tinha um rapaz lá que não tinha uma perna, e ele pedia esmola no farol, pedia ajuda para ele poder comprar, a sua fralda geriátrica. E eu vi aquilo, ajudei uma vez, ajudei duas, porque ele ficava sempre no mesmo farol. Aí tem uma vez que eu estava no shopping, eu vi ele num lugar comprando lá um lanche. E aí quando ele comprou o lanche, a forma como ele falava era completamente diferente. Lá no farol ele pedia com uma voz bem mansa, assim, com uma voz de menino, mas na verdade ele tinha uma voz forte, ele tinha uma voz firme, ele falava na gíria. E quando eu vi aquilo, gente, eu fiquei cheio de ira, cheio de raiva. Me perdoe a expressão, mas a verdade é que eu senti vontade de derrubar ele com muleta, uma perna só e com tudo. E aí eu fiquei com aquela injustiça dentro do meu coração. E passou, eu fui embora, falei com a minha esposa, fiquei indignado, fiquei com essas testas aqui toda franzida. E aí depois de um tempo eu fui orar. E quando eu fui orar, Deus falou comigo assim, mas peraí, os erros deles são maiores que os seus? Você é melhor do que ele? Será que você nunca cometeu uma hipocrisia na sua vida? Por que você não pregou a minha palavra para ele? Sabia que eu tenho desejo de salvar o hipócrita? E quando eu olhei isso, nossa, Deus me constrangeu, Deus me quebrou. Irmão, a Bíblia nos arrebenta. Às vezes, quando eu olho para a palavra de Deus, eu falo, meu Deus, eu não sou salvo, eu não sou o sal da terra, não, eu preciso de conversão. E eu comecei a perceber quantas coisas a palavra de Deus começou a denunciar dentro de mim, irmãos. Eu não estou aqui dando uma de sincerão aqui para poder te agradar e para poder, de uma maneira estratégica, a palavra de Deus alcançar o seu coração. Não, eu estou pregando o que a palavra de Deus produz na minha vida e pode produzir na sua, se você crê. Agora, a gente precisa ter humildade para olhar o que o texto diz. Nossa, a palavra de Deus vai dizendo, irmãos, que às vezes as pessoas, elas praticam obras para serem vistas diante dos homens. Gente, é triste isso. E muitas vezes eu já fiz isso, porque infelizmente às vezes a gente cai no nosso egoísmo e na nossa mediocridade, dá ibope às vezes, irmão, dentro de uma igreja, dentro de um culto religioso, contar testemunho das coisas grandiosas que Deus faz, mas às vezes com a expectativa de ser reconhecido pelos homens, de ser aplaudido pelos homens, de ser apoiado, de ter um joinha, de ter uma concordância, sendo que na verdade Deus é o único que vê e conhece a sua verdadeira intenção. E é isso que Deus começou a falar comigo, e eu comecei a ver que tinha esse tipo de comportamento dentro de mim. Muitas vezes testemunhei coisas maravilhosas que Deus fez, através da minha vida, através da vida de pessoas, mas que na verdade às vezes eu não entendi a obra que Deus queria fazer na vida daquela pessoa, em uma determinada situação, e isso me prejudicou. E aí eu comecei a ver que muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa numa boa pregação. Os pregadores do YouTube são maravilhosos, é cada mensagem, é cada coisa linda, é cada revelação. Irmãos, livros cristãos, eles dão para nós cada
cada oportunidade de compreender melhor a palavra de Deus, é cada experiência grandiosa, revelada. Gente, mas a palavra de Deus, quando você medita nela, quando você olha para ela com sinceridade, ela muda o seu coração, ela muda a sua forma de pensar e de agir, e já não tem instituição, pastor, presbítero, missionária, que pode mudar a sua vida, mesmo aquela pessoa que você admira demais, não é, ela é pecadora, ela não tem como te salvar. Mas quando você olha a palavra de Deus, você vê que nenhum vai ser chamado de mestre, nenhum vai ser chamado de guia, mas apenas um é o vosso guia, é Jesus, meu irmão, é Ele que te guia, é Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida, somente Ele, mais ninguém. E o texto vai continuar dizendo que aqueles que se exaltam são humilhados, mas aquele que se humilha, ele será exaltado. Na verdade, não tem muita glória da minha parte falar essas coisas que Deus tem mexido comigo, ainda mais eu como pastor. Mas a grande verdade é que, independente de quem você é, do seu título, da sua posição, Jesus Cristo, Ele quer que você enxergue Ele através da palavra. Você precisa encontrar Ele na Escritura, não há outro lugar. E aí eu fico preocupado, porque quando ele começa a fazer várias advertências aos fariseus, algumas delas eu me encontro, e ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Os judeus também entram um pouco nessas, hipócritas, porque vocês fecham o reino de Deus diante dos homens, vocês não entram e não deixam as pessoas entrar. Por quê? Por que não deixa entrar? Porque não acredita. Por que não deixa entrar? Porque às vezes coloca fardos que nem você carrega. E a gente precisa entender que Deus, Ele tem salvação e resposta para nós. Olha que diz o versículo de número 15 de Mateus 23. Acompanha comigo, mas é tão importante você ver isso na Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabe o que está dizendo aqui? Que os fariseus, os escribas, eles corriam atrás das almas. Eles andavam atrás das pessoas para poder evangelizar. O prosélito é aquela pessoa que era ganhado através da palavra de Deus, era convencido e convertido ao judaísmo. Esse era o prosélito. Então a turma trabalhava também, a turma conhecia a palavra de Deus e anunciava. O problema é que eles anunciavam uma coisa que eles não viviam, eles anunciavam uma coisa que eles não conseguiam ter condições de praticar. E aí Jesus fala para eles assim, uma vez feito, uma vez que você alcança essas pessoas, você se tornam uma vez mais, versículo 15, uma vez feito, torna duas vezes mais filhos do inferno do que vós. Ou seja, acaba piorando. Em vez de ajudar, piora. Em vez de levar salvação, condena. Irmãos, nós precisamos levar Cristo. A pessoa de Jesus é o anúncio da salvação. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos e crê no Evangelho. Meu irmão, isso aqui são palavras de Jesus, isso aqui compõe o Evangelho, é isso que muda a nossa vida. Quantas vezes a gente é todo dedicado, tem uns que conseguem ter uma disciplina tão maravilhosa, e glória a Deus por isso, é isso que Deus quer, é isso que Deus exige, até porque Ele é exigente. Agora, às vezes a gente se dedica nos mínimos detalhes, como os hipócritas e fariseus e escribas, que davam dízimo de tudo, bonitinho, da hortelã, do endro, da cominho, só que eles não exerciam aquilo que era mais importante da lei, eles não praticavam a justiça, eles não ajudavam os pobres, muito pelo contrário, eles menosprezavam os pecadores, então nem se fale. Às vezes a gente precisa criar um equilíbrio muito grande. Tem um problema sério da nossa geração, onde pela graça, às vezes a pessoa por conta do amor aceita tudo. E aí, quando a gente conhece um pouco da justiça de Deus, por conta da justiça de Deus, então a gente quer eliminar o amor, porque Deus é justo e foi o consumidor. Então a gente quer que todo tipo de impureza e de mal saia da vida e do comportamento da pessoa. Tem que sair da minha primeiro. E só sai da minha se Jesus entrar. Só sai da minha se a palavra de Deus fizer morada. Senão não adianta, não tem como. E a gente precisa desse equilíbrio para a gente poder amar e entender a justiça de Deus. Se a gente não entender a palavra, se a gente não guardar ela no nosso coração, sem condição, não vai dar. A gente vai fazer, sabe o que? Vai continuar limpando só o externo, mas o interno vai continuar podre, fedido, imundo, sabe? Com aquele caldo do lixo. Às vezes é só isso que a gente produz,
no reino espiritual, e a gente precisa de conversão. Eu preciso dessa palavra dentro de mim. Eu preciso, e eu acredito que vocês, alguns, possa ser que também se identifica com essa realidade. E aí como é que a gente faz, irmão? A gente precisa olhar para Jesus. A gente precisa ouvir o que Ele tem para nos dizer. Ai de vós, escribas, porque vocês estão cheios de rapina e injustiça. Vocês são cegos. Limpa primeiro o interior, depois o exterior. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que a gente, às vezes, interiormente, é como um sepulcro caiado, cheio de ossos mortos, cheio de imundícia. Isso cheira mal, não dá prazer de ficar de lado assim. E se tivermos um comportamento hipócrita dessa maneira, a presença de Deus ela não vai se achegar, o Espírito de Deus não vai se achegar. Precisa haver um confronto entre a palavra de Deus e o seu eu, o seu ego, a sua pessoa, para que essa possa se curvar diante do Criador, se curvar diante do Messias, se curvar diante de Jesus. E aí a gente vê que Jesus ele tem um interesse sincero de ganhar essas pessoas para o seu reino, de fazer com que elas se convertam. Veja que Jesus diz, lá no finalzinho do capítulo 23 de Mateus, Jerusalém, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto os pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes. Às vezes, sabe por que a hipocrisia não sai da minha vida? Às vezes, sabe por que a hipocrisia não sai da sua vida? Porque você não quer. Quem está dizendo aqui é Jesus, não sou eu que estou te acusando, é a palavra de Deus. Então, se existe algum tipo de hipocrisia na sua vida, você precisa olhar para o Mestre. Agora, veja que ele tem paciência. Olha o que diz, vamos voltar agora para o livro de João, no capítulo de número 5, Jesus ele faz questão de poder demonstrar para os discípulos, para os judeus e para os fariseus, qual é a proposta dele. Qual é a proposta que ele tem? Ele diz, olha, ele explica a missão dele. Ele fala, eu não posso fazer nada de mim mesmo, mas aquilo que eu faço vem do Pai, e o Pai que está em mim tudo opera. Aí o versículo 22 diz o seguinte, o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Irmão, Jesus ele tem um papel de advogado, mas também é juiz, sabe? Ele te advogou, e ele te inocentou, mesmo você sendo culpado, porque ele perdoou os seus pecados na cruz do Calvário. Agora, quando você olha para a palavra de Deus e acredita, conforme diz o versículo número 24 de João, capítulo 5, diz assim, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ei, irmão, deixa eu falar, você está com medo do juízo dos homens, eles não têm poder sobre a sua vida. Você precisa temer, literalmente, do juízo de Deus, que julga os segredos ocultos dos corações dos homens. É Ele. Onde que está escrito isso? Na palavra. É na palavra, irmão. Agora a gente precisa entender e correr para os braços dele. Olha como Jesus estava interessado em salvar aqueles hipócritas. Versículo 34 de João capítulo 5 diz assim, eu porém não aceito humano testemunho, eu digo-vos entretanto estas coisas para que sejais salvos. Jesus quer salvar o hipócrita. Você é hipócrita, irmão? Você é hipócrita, irmã? Ô, querido, você não é crente, você não conhece a palavra de Deus, você não conhece nada, não sei como que é a sua vida, mas você sabe que dentro da sua vida você é um hipócrita e você não aguenta mais viver nessa prisão. Ei, Jesus Cristo quer te salvar, Jesus Cristo quer te libertar, Jesus Cristo quer transformar a sua vida. Irmão, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, irmão, ela é mais afiada do que qualquer tipo de espada de dois gumes, corta por os dois lados aquilo que é mal, ela também poda aquilo para poder produzir coisas boas dentro de nós. E olha, irmão, a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela consegue chegar até um ponto de dividir a nossa alma, o nosso espírito. Às vezes sabe por que a gente não muda? Porque a gente está grudado assim no nosso eu. A nossa alma, ela é o nosso espírito é dirigido pela nossa alma, está grudado.
sabe? É tudo que eu quero, é tudo que eu penso, é tudo que eu sou, é eu que mando, é eu que escolho, é eu que decido. Mas quando a palavra, ela penetra no seu coração, na sua mente, ela divide, ela coloca a carne, que é a alma, que é a sua vida, que é o seu ego, no devido lugar. E aí sabe o que acontece? A palavra de Deus, ela começa a alimentar o seu espírito, e isso começa a produzir vida, vida, e vida em abundância. Oh irmão, como a palavra de Deus é boa, como a palavra de Deus é vida, como a palavra de Deus nos liberta. E sabe o que é melhor, irmão? A palavra de Deus, ela diz que alcança juntas e medulas, sabe? Ela sara o seu corpo físico, ela faz você se movimentar por onde você não andava. Sabe por quê? Agora você tem um guia, sabe quem é? Jesus. Você olha para Ele é a sua esperança, Ele é a sua salvação, e você quer andar e fazer aquilo que Ele fez naturalmente. Quando as palavras dEle alcançam a sua vida, você começa a viver dessa forma. E a palavra continua dizendo ainda em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lá no finalzinho do versículo, que essa palavra, ela é apta, ela tem qualidade, ela tem autoridade, ela tem condição de fazer, sabe o que? De discernir, de interpretar as suas motivações, sabe, os seus pensamentos, os propósitos do seu coração. Irmão, é a palavra, não é homens, não é mulheres, é a palavra de Deus que revela quem é Cristo. Por isso Jesus diz para a gente encerrar, irmãos, João 5,39, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. É a palavra, você só vai encontrar Jesus na palavra quando você meditar, quando você olhar. Não adianta você pegar carona na fé do irmão, é você que precisa ouvir, você que precisa crer. Infelizmente, ele diz no versículo 38, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Os judeus, os escribas, os fariseus, eles até tinham a palavra de Deus, mas eles não deixavam ela permanecer. Deixa a palavra de Deus repousar sobre o seu coração, porque eu tenho certeza que todo tipo de hipocrisia alheia vai cair da sua vida. Você vai também, pelo poder que há no Espírito e na palavra de Deus que é vida, você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar, e você vai ver que a verdade é Jesus Cristo, aleluia, e você vai ser liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção com os nossos irmãos, e depois vamos orar no nome de Jesus. Que Deus alcance a sua vida com poder e graça. Senhor, neste momento de adoração, abro meu coração para te exaltar. Senhor, eu quero agradecer pelas bênçãos recebidas. Aceito o meu louvor, a minha vida entrego em teu altar, para que a moldes como tu quiseres. Faz-me um vaso novo, cheio do teu poder, para que eu seja santo, santo como tu. Faz-me um vaso novo, cheio do teu poder, para que eu seja santo, santo como tu, meu Senhor. Senhor, Senhor, neste momento de adoração, abro meu coração para te exaltar. Senhor, eu quero agradecer pelas bênçãos recebidas. Aceite o meu louvor, a minha vida
Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus quer te transformar num vaso novo. Você ouviu a palavra de Deus e agora você precisa fazer uma escolha, você precisa fazer uma decisão sincera. Você sabe que os comerciantes da antiguidade, quando eles vendiam porcelana e a porcelana estava rachada, eles cobriam ela com cera. E é exatamente isso que representa a origem da palavra sincero, é sem cera, porque com cera se cobre as rachaduras. A hipocrisia faz a gente colocar cera na nossa vida. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele é o sol da justiça. A cera, ela derrete quando ela é exposta ao sol e as rachaduras, elas aparecem, não dá para esconder. Quando a palavra de Deus, ela alcança o seu coração, ela traz uma transformação de dentro para fora. É algo novo e você se torna uma nova criatura, mas é com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus, é com a palavra que você vai encontrar Jesus Cristo. Examine as Escrituras. Você vai ver que nela tem a vida eterna. E você vai ver que são elas que testificam de Jesus. E você vai ver só que ainda que você não se sinta à vontade, quando as suas rachaduras forem mostradas, foram expostas, a palavra dele vai cutucar e você vai acabar sendo quebrado. Ele te quebra, mas ele também te refaz, ele te renova, ele te transforma, ele te faz de um pecador um salvo em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra é toda Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica. E eu quero orar com você, para que essa verdade alcance a sua vida, a sua família, a sua história, a sua igreja, a sua empresa, o seu lar, os seus amigos, aonde você estiver, que essa verdade possa iluminar a sua vida e daqueles que te cercam. Feche os olhos comigo. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra em qualquer instante, em qualquer momento, mesmo que no início possa parecer desconfortável, meu Deus, provoca, meu Deus, uma deselegância dentro da nossa inteligência humana caída, mas a sua sabedoria, meu Deus, ela coloca, meu Pai, de joelhos toda a inteligência humana, ela se curva diante da sua sabedoria, diante das profundezas, meu Deus. Quem te aconselhou, Senhor? Quem te deu instrução? E nós nos rendemos a Ti, Pai. Abençoa essa pessoa que está vivenciando esse momento, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança a vida dela, a mente dela, a sede dessas emoções, todos esses córtex onde o Senhor criou, que cada um tem um papel, uma função. A Tua palavra, ela vai lá, Deus, ela alcança, ela divide, ela transforma, Pai, em nome de Jesus. Manifesta essa glória, esse poder que vem do alto e que não vem dos homens, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, faz a sua boa obra nessa vida, Deus. Ela precisa da sua salvação. Ela precisa de Ti mais do que tudo. Talvez, meu Deus, ela só está de olho na bênção, na cura, como paralítico, numa mudança de vida financeira, num casamento, meu Deus. Tantas coisas, elas nos atraem a Ti, o Senhor até permite. Mas, meu Pai, tudo que nós precisamos é de Ti. Aleluia. Faz a gente, Senhor, um vaso novo. Faz, oleiro todo-poderoso, faz a boa obra, meu Deus, que o Senhor começou. Conclui ela com a sua graça e com a sua misericórdia, porque diante de Ti nenhum ser humano tem vez, mas diante da Tua misericórdia, da Tua justiça por meio do Teu Filho amado, a conversão, Deus, a libertação. Meu Deus, essa casa pode ser um ponto de pregação, essa casa pode iluminar a Tua luz, Deus. Faz essa obra maravilhosa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo como Tu. Aleluia, Espírito Santo. Faz-me um vaso. Aleluia, glória a Deus. Cheio do Teu poder, para que eu seja santo, santo como Tu. Faz-me um vaso novo, cheio do Teu poder, para que eu seja santo, santo como Tu, meu Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus.
Você se sente abençoado por Jesus Cristo? Eu me sinto abençoado por Ele. Eu sinto o conforto dEle, eu sinto a paz dEle no meu coração. E eu desejo de toda a minha alma, meus irmãos aqui também, a gente está unido. E a gente deseja que essa paz alcance o seu coração, a sua mente, para exceder o entendimento da sua dor, do seu luto, da sua desgraça, e você possa olhar para Ele. Ele te ama demais. Ele te ama, Ele te quer bem. Eu quero também orar mais uma vez para os nossos irmãos que contribuem com suas ofertas, com o seu dízimo. Nós queremos abençoar a sua vida. A gente teve um momento onde a gente percebeu aqui que a maioria dos irmãos da igreja, para a glória de Deus, teve o seu emprego preservado por Deus. Eles não perderam, eles tiveram o seu sustento, porque Deus é provedor na vida daquele que crê. E eu quero orar por você que está abençoado e por você que também não está. E eu quero convidar mais uma vez você a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Graças te damos, ó Pai. Não temos como, meu Pai, devolver com obediência e com feitos todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Mas queremos te pedir, em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor tem abençoado as nossas vidas, eu faço parte desse grupo que foi preservado e provido por Ti. Pai, em nome de Jesus, alcança aquele que perdeu o seu emprego e abre aquela porta excelente, porque nós pregamos, meu Deus, a porta da salvação. É estreita, é apertadinha, mas para a gente se amoldar, mas a gente sabe que temos necessidade nessa terra, e nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós oramos, Deus, nós te agradecemos imensamente. Amém? E graças a Deus. Querido, muito obrigado pela sua presença até aqui. Que Deus possa abençoar você e a sua família de forma abundante. A gente vai ser despedido aqui com a bênção apostólica. E eu peço para você, se puder, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós vamos se despedir dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém? E graças a Deus. Uma boa semana, irmão. Deus te abençoe.